Emane Luz. Eu sou Janice Tanashi e estou aqui mais uma vez para poder receber uma convidada muito especial hoje, que é a Fernanda. E ela vai falar sobre mentoria, principalmente de quê? O que vocês acham? O que esse emanar, esse Emane Luz, ele vem fazer na vida da gente? Transformações! Então, mais uma vez, a gente vem trazer aqui mais uma pessoa que modificou, transformou e vem cocriando a sua vida através de novas iniciativas, novas percepções, de um novo despertar, de uma nova consciência. E a Fernanda é uma querida que me trouxe muita percepção sobre o que é, né, essa mentoria energética, o que é mudar teu comportamento, mudar a tua energia, mudar teu a sua percepção espacial de um ponto aonde você estava cego. Então, se a gente for parar para poder pensar, né, todos nós temos um ponto cego na nossa existência. E esse ponto cego, em alguns momentos, ele vem para poder nos mostrar, né, que existe algo além da nossa vida. Só que o que acontece? Em vários momentos, nós nos perdemos. Nós colocamos a nossa vida em segundo. O que acontece? Em vários momentos, nós nos perdemos. Nós colocamos a nossa vida em segundo, terceiro, quarto. O que acontece? Em vários momentos. Conversando com a Fernanda um pouco antes da gente entrar aqui, tô só esperando ela chegar. Eu estava falando com ela, né? Hoje, né, não conhece a minha realidade como designer de moda, porque já me conheceu dentro da terapia, já me conheceu trabalhando com as terapias xamânicas, principalmente com o xamanismo, me conheceu trabalhando com cura no meu consultório, me conheceu numa outra trajetória, mas antes dessa trajetória começar, eu passei por um começo também, né? Eu passei lá atrás por uma ideia. E essa ideia, ela foi olhar para a minha existência, olhar para mim, olhar para aquilo que eu estava cocriando e falar, isso para mim é real? E aí foi aonde que eu realmente percebi que tudo que eu estava criando, tudo que eu estava vivendo era uma parte minha, porém era ilusória, né? E nós estamos esperando aqui hoje a Fernanda justamente para poder falar a respeito disso, né? Do que é essa mentoria energética, porque quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, mudar a nossa energia, mudar o que eu estou transmitindo ou aquilo que eu estou cocriando na minha vida, precisa ser em ressonância, precisa realmente ser algo que me fundamente, né, que me crie uma conexão com o todo, ou conexão com a minha vida suprema, ou com aquilo que eu realmente quero fazer na minha história. Vou chamá-la aqui para poder a gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que no mínimo vai ser que eu chamei você e falei assim, Fernanda, tu era estilista, designer de moda, ela. Sim, você também sou. E foi uma É, feliz coincidência. foi uma feliz coincidência, né? Você me contou que você foi da primeira turma, né? A gente, inclusive, estudou na mesma faculdade. E é muito bacana ver essa transição, né? A gente começa a desenvolver o nosso processo criativo
por um lado, né, por um âmbito assim, e quando a gente vai começando a seguir esse fluxo, vai começando a descobrir, né, mais coisas ali. E eu achei muito bacana essa feliz coincidência. Fernanda, eu vou te pedir, né, para você se apresentar para as pessoas. Quem que é a Fernanda, além de ser designer de moda, quem que é a Fernanda que está trabalhando hoje em dia com mentoria energética? E o que que seria essa mentoria energética? Então, para quem não me conhece, prazer, eu sou a Fernanda Tollen. Eu amo que me chamem de Fê, tá, gente? Então pode todo mundo me chamar de Fê. Eu comecei nesse caminho do autoconhecimento no meio da faculdade, na verdade, né? Eu já sentia, assim, eu sempre fui muito sensitiva e sentia falta, sabe? De entender mais sobre esse lado espiritual, energético. E assim que eu me formei, me mudei para o Rio de Janeiro, em 2008, tempinho atrás, fiquei lá durante 10 anos. E no Rio eu me desenvolvi, comecei a estudar, comecei a trabalhar e fiz vários cursos, várias formações. E nesse caminho, eu, nessa jornada, na verdade, eu fui desenvolvendo o meu caminho, sabe? Eu fui encontrando o meu lugar ali, encontrando, entendendo qual era o meu propósito, qual era a minha missão. Porque nem sempre é fácil, né? As pessoas às vezes falam, ai, como é que você encontrou sua missão de vida, o seu propósito, achando que foi né? O despertar é um estalo. Na verdade, é um estalo o início desse despertar, mas a cada dia que a gente vai estudando, que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que esse despertar vai aumentando e vão vindo outros despertares, né? Vamos dizer assim. Então, nessa caminhada, eu comecei a desenvolver esse meu trabalho, desenvolvi a mentoria energética, justamente com o intuito de auxiliar, de ajudar as pessoas a se curarem. Porque, Jane, eu acredito que ninguém cura ninguém, sabe? Não adianta você pode ir num terapeuta aqui, outro terapeuta ali, eles não vão te curar. Eles podem te auxiliar na sua jornada, eles podem te ajudar a ampliar o seu mapa, como a gente diz na PNL, né? Para que você se descubra, para que você entenda quais são as suas sombras, para que você aprenda a ressignificá-las e integrá-las novamente em você. Porque é muito importante, né? Isso. E nessa mentoria, eu fiz um mix, vamos dizer assim, né? De vários tipos de terapias energéticas alternativas. Tem cromoterapia, cristais, reiki, uma técnica super linda que eu não sei se você conhece, se vocês conhecem, que chama apometria. E nesse mix a gente começa a desenvolver esse desabrochar, mas a pessoa, eu acredito que ela só encontra essa autocura a partir do momento que ela se dispõe né, a enfrentar o seu lado ali, porque a gente é composto pela dualidade aqui na 3D, mas a gente está aqui justamente para a gente poder se unificar de novo, né, para tornar estado de unidade novamente. Então, quando a gente começa esse caminho, a gente está disposta, a gente está aberta a se entregar e a se curar, né? De alguma forma, é onde a gente entra para auxiliar, né? Para ajudar. E quando a gente se cura, a gente está curando o outro, a gente está curando o planeta, porque estamos todos conectados, né? Estamos todos ligados, somos todos parte de uma mesma energia. Quando a gente entende isso, fica tudo mais claro, né? Fica tudo mais aconchegante aqui no coração. Sim. Tá aqui o Guedes falando aqui. Amo tudo isso, não conheço a apometria. Apometria, eu também trabalho com a apometria. Uma das técnicas que eu também utilizo, né? Minha base é o xamanismo, com os 4 elementos, a conexão com os 4 elementos. Então, ai, que lindo. O que você está falando faz para mim muito sentido, porque eu percebo que a jornada de cura ela passa por várias etapas, né? E a primeira etapa dela é o reconhecer que tem alguma coisa que está desconfortável. Eu sempre falo, né, que tem um prego, o seu pé está em cima de um prego. E você, dependendo do tempo que você fica ali, né, com aquele pé em cima daquele prego, você se acostuma. Mas chega um determinado momento que alguém te dá uma empurradinha assim, aquilo ali volta a incomodar de novo. E aí é a hora
que chega aquela necessidade, tipo assim, peraí, tá me incomodando, mas deixa eu dar uma olhada se isso aqui tem que ficar aqui mesmo. E aí é onde É. começa os primeiros saltos quânticos, né? Então, pelo que eu entendi da tua história, tu começou lá atrás também. A minha história também é bem lá atrás, de despertar. E foi assim algo que me trouxe realmente para essa realidade de olhar para a minha vida e falar, peraí, né? O que que eu quero fazer, né? O que que eu quero criar na minha vida? Como que eu quero ressignificar a minha história para poder eu vivê-la nesse planeta? Porque eu vim aqui só para Uhum. poder crescer, estudar, casar, ter filho, casa, carreira, experiências de viagens, ou eu vim aqui realmente para poder aprender algo? Então, o É. despertar para mim, ele me trouxe muito para essa necessidade do conhecimento, né? O que está por trás da palavra Deus, o que está por trás do mistério, o que está por trás Sim. de tudo isso que a gente É. não consegue ver ou tocar, que não é palpável, mas que está ali. E que a gente Sim. vibra, e que a gente sente, e que a gente não sabe nem sequer a fonte daquilo quando a gente começa a jornada. Então, É. Fernanda, eu quero te fazer uma pergunta, né, em relação, inclusive, ao seu processo, do seu despertar, assim, basicamente do seu despertar, para as pessoas também perceberem que o despertar ele pode ser de muitas formas, né? Ele pode Sim. vir aí de várias fontes, de muitas formas. E você Uhum. falou que veio lá na faculdade, né? E Isso. qual foi a ferramenta que te despertou? O que que realmente foi lá e enfiou o dedinho na ferida da Fernanda para poder ela dar um salto? O que que acontece? Eu fiz essa faculdade de design de moda, eu sempre fui muito criativa e sempre gostei muito de desenvolver esse processo criativo. E quando eu fui fazer, inclusive, vestibular, fiquei muito em dúvida entre teatro ou design de moda, mas eu segui um pouco os passos da minha mãe, que é estilista, da minha avó, que também era costureira, e no meio da faculdade eu comecei a fazer teatro. E no curso de teatro eu comecei a entender por qual motivo eu gostava daquilo, por qual motivo eu queria estar ali, de onde vinha essa minha força criativa, o que que eu queria mostrar para o mundo com aquela criação, né? E me Uhum. incomodava, ficava sempre uma pulguinha atrás da orelha, porque eu venho de uma família toda muito católica, tanto por parte paterna quanto materna. Mas eu sempre tive uma espiritualidade aflorada, sabe? Aquela coisa que ficava dentro e eu Uhum. falava, gente, mas é mais do que isso. Mas e os porquês que eu quero né, perguntar, eu quero respostas para isso e aquilo ali não me supria, sabe? E foi nesse momento que eu falei, eu quero saber, eu quero procurar. Só que quando eu decidi começar essa investigação, começar a me entender, né? Porque todo o processo de despertar, ele inclui muito autoconhecimento, né, Jane? Você tem que Sim. entender ali, você tem que se Autocura, perguntar. né? Isso aí, são muitos porquês, né? E aí, quando eu comecei com isso e comecei a entender a minha sensibilidade e aceitar a minha sensibilidade como ela era, eu consegui ver que aquilo me preenchia. Eu falei, opa, peraí, isso aqui tá me preenchendo mais. Então, o que que eu faço? Só que eu fiquei um tempo ainda muito presa nos padrões, né? Que acaba que a gente, pelo nosso sistema de crenças, a sociedade impõe e a gente acata. E eu falava, mas não. Eu sou formada em moda, eu já tenho um trabalho, né, consolidado, eu trabalhava na época com várias atrizes, vários atores, fazia produção de moda, stylist, consultoria de estilo, pessoal. Mas aquilo, eu falei, mas não é isso. Eu posso ter isso agregado ao que mais me preenche. E foi, assim, sofrido. Eu conseguir sair de cima desse prego, né, que você falou, dessa minha zoninha de conforto que estava ali confortável mesmo, para ir para minha zona de esforço. E se não der certo? E se não for isso? E se eu tiver louca? E se as coisas não forem dessa forma? Sabe? É muito e se, né, que vai aparecendo no meio Uhum. da jornada, no Uhum. caminho. E aí eu falei, cara, ou eu vou para ver qual é e ver o que acontece e me entrego de cabeça, porque faz parte da minha personalidade. Eu sou muito tranquila, mas quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás até conseguir aquilo. Uhum.
ou eu vou por esse caminho para entender realmente. Aí foi o meu primeiro despertar real, de fato. E é tão doido a gente estar aqui batendo esse papo hoje. Inclusive, eu quero agradecer, dizer que estou muito honrada, agradecer você, o Emanar, a Aninha. Eu queria ter dito isso no começo, acabou porque a gente engatou o papo e não disse. Que neste momento da minha vida, inclusive, eu estou tendo um outro despertar. Sabe? É o que eu te falei, são vários, né? E quando a gente acha que a gente já tá bem naquele sentido, pode fazer uma perguntinha. Avança mais um pouquinho, vai mais um pouquinho no porquê, que aí você vai entender que é aquele processo que te cura. Até fiz um post hoje falando sobre isso, sobre o caos. Que aos olhos da dualidade é um caos. Mas quando a gente entende o fluxo divino e vai para a unidade novamente, a gente vê que é perfeito. Então, esse despertar, só concluindo, né? Às vezes é difícil você ter o primeiro estalo, às vezes é difícil você querer sair da sua zona de conforto, mas se você está sentindo aqui dentro, no seu coração, segue a sua intuição. A intuição, ao meu ver, é o melhor dos professores, dos mentores, porque a nossa intuição é conectada diretamente com o universo, né? Conectada com Deus. Então, meu despertar foi mais ou menos dessa forma e continua sendo, inclusive, sabe? E eu tô muito feliz. Cada dia que eu acordo, eu me sinto muito grata, principalmente pelas coisas que me fizeram sair da zona de conforto. Eu falo, nossa, que privilégio eu tô tendo para poder trabalhar isso em mim, sabe? E isso é muito bacana. Nossa, você está falando isso assim, é muito legal, Fê, porque quando a gente começa, toda vez que eu venho para cá, né, que eu sento aqui e troco um bate-papo com uma pessoa nova, eu vou ouvir a história dela, eu vou lá no meu despertar também, vou passando pelos meus processos, né, porque eu também tive vários processos. E é como eu falo que é o nosso descascar de cebola, né? A gente chega uma Isso. cebola ali com aquela casca meio velha, meio, né, meio amarelada, e a gente vai tirando a primeira casca, a segunda casca, a terceira, a quarta. E aí a gente vai abrindo, vai percebendo que cada camadinha daquela cebola ela vai levando mais fundo, né? Ela vai entrando mais dentro. E aí quando você começa a perceber que esse espaço que vai para dentro, ele também vai para cima. Então a gente começa a conectar, cada vez que a gente conecta mais profundamente dentro de nós, nos conectamos mais profundamente também com o nosso ser divino e com esse grande arquiteto, né? Eu chamo que aqui é um grande arquiteto, que nós estamos aqui apenas para poder ser os engenheiros, para poder executar a nossa obra, né? E aí essa obra, ela pode ser uma obra pessoal, como ela pode ser uma obra coletiva. Então, as pessoas elas têm uma tendência, sabe, Fê, a falar assim, mas para que eu vou me despertar, né, na espiritualidade? Eu tenho que virar um terapeuta? Eu tenho que virar uma pessoa que vai curar outras pessoas? E eu sempre falo para elas, não. Porque quando a gente começa a entrar dentro do espaço de conexão com essa divindade, que é essa divindade que existe dentro de cada um de nós percebemos que todas as profissões elas precisam de pessoas despertas. Isso aí. E aí, quando, né, eu vi você falando da mentoria energética, eu falei, caramba, tá aí uma coisa que tem ressonância com a vida das pessoas, né? Que ela perceber que ela pode existir na sua potência energética naquilo que ela está fazendo, que ela está executando. Nossa tendência humana é sempre mudar. Né? A nossa tendência humana é sempre mudar, é sempre ser uma pessoa diferente. E aí a gente está acostumado também a perceber que esse ser espiritual, ele tem um turbante na cabeça, usa umas roupas diferentes, né? Eu sou dessa, tá? Mas... Eu também adoro. Eu sou dessas. Mas que você também pode ser uma pessoa que você anda na rua e as pessoas, sabe, se comunicam com você visualmente sem perceber que ali existe uma diferença. Então, para mim, foi uma das coisas fundamentais no despertar, foi isso, sabe? Essa conexão com a nossa totalidade, a partir do ponto que nós reconhecemos quem nós somos. Então, eu queria ouvir de ti, né?
que dentro sim. do trabalho hoje que você faz, o que que você faz pelas pessoas? Como que você desperta as pessoas? Como você desperta a potência delas? Então, Jane, o que eu acho muito importante é um ponto que você abordou aí agora, é o que a gente fala, né? Todas as pessoas que estão aqui hoje, né, no planeta, cada uma tem o seu talento, o que a gente chama de medicina, cada um tem a sua medicina. E nenhuma é melhor que a outra, e todas são importantes. Então, é o que você falou, por mais que a pessoa não esteja numa medicina como terapeuta, a medicina que ela está, de alguma forma, se ela estiver desperta, ela vai estar fazendo o papel dela aqui, que é o que ela veio realmente fazer, né? Além do trabalho. Porque a gente se cura, a gente cura o outro, né? Em ressonância, ponto. Não precisa de ter uma força extrema. E quando eu penso nisso, o que me trouxe esse despertar de começar a trabalhar com a mentoria energética, fazer esse trabalho, é justamente, primeiro ponto, mostrar para as pessoas que cada uma tem uma medicina, que cada uma tem um dom e um talento especial, e que quanto mais ela estiver conectada com ela mesma, com a essência dela, com a estrela do âmago, né, que a gente chama, que é o que liga diretamente a gente com essa conexão divina. Quanto mais ela estiver conectada e presente ali, ela vai estar se curando e curando o outro. E isso ao meu ver, né, na minha opinião, é muito importante porque a gente faz pela gente e a gente faz pelo outro e pelo planeta. Sabe? É muito doido, inclusive, essa coisa toda que está acontecendo do Covid, porque tá, tá fazendo a gente olhar para dentro de uma certa forma e fazendo a gente pensar na gente em primeiro lugar. Por causa de, né, milhões de sistemas de crenças, a gente acha que é egoísta pensar na gente antes de pensar no outro. Mas é aquela velha história, se você não estiver bem, como é que você vai conseguir fazer o outro ficar bem? E a partir do momento que você se cura, você está curando o outro. Então, a minha mentoria, o meu trabalho, eu foco justamente em despertar no cliente o que ele tem de melhor. Desabrochar, né? Como se fosse uma flor mesmo. Vamos ali resgatar quem você é mesmo, vamos tirar essas máscaras e vamos mostrar o que você é. Quando a gente faz isso, o desabrochar irradia. E aí todos os sentidos da vida da pessoa melhoram. A pessoa às vezes vem para tratar uma coisa, de repente ela fala, Fê, mas a minha vida deu uma volta de 180 graus nisso aqui também, nisso aqui a gente nem mexeu. Eu falei, tem energias que a gente não sabe que estão entrelaçadas, mas elas estão. A partir do momento que você cura ela também está curando várias outras coisas em volta. Então, a minha mentoria, né? Acredito que o seu trabalho também tenha muito a ver com isso, né? Para a gente ajudar as pessoas a encontrarem a sua medicina, a entrar nesse despertar e ajudar não só elas, mas como o outro e o planeta como um todo, né? Então, isso que você está falando é lindo, porque uma das coisas quando a gente idealizou o Festival Emaná, nós idealizamos com essa consciência, sabe, de levar o maior número de terapeutas, de medicinas diferentes, para cada uma se identificar ali com aquela história e realmente Uhum, se conectar com o seu despertar, né? Eu sou uma estudiosa, assim, eu gosto de estudar culturas ancestrais, eu gosto de estudar muito, ler muito, não só ancestrais como modernas também. E uma das coisas uhum, que eu percebi é que é como se cada um tivesse com uma pecinha do quebra-cabeça. E aí, quando nós começamos a montar esse quebra-cabeça e colocamos ele dentro do mesmo espaço, ele começa a virar uma espiral e realmente ele começa a ressonar e levar essa energia. Então, o festival ele veio com esse processo, com essa ideia de levar as pessoas para esse caminho de conectar com a tua medicina, né? A minha medicina é o xamanismo, a minha medicina é a mentoria da Fernanda, a minha medicina vai ser a Ayurveda, ou como é que chama? Eu esqueci o nome agora aqui agora. Semana passada eu esqueci agora. ah, E a minha medicina, me fugiu aqui agora. A minha medicina vai ser estoica. Então, o que vai ser a minha linguagem? Porque todos nós temos um decodificador.
não é, Fernanda? Aham, Você isso. sabe, né? Esse decodificador maravilhoso que é o nosso cérebro. É. Esse decodificador, ele às vezes, ele precisa de uma linguagem que ele vai conseguir se identificar. E por isso que eu acho a vida tão incrível. Eu acho a vida incrível, porque fala, caramba, o universo foi tão sábio, mas tão sábio, que ele pegou a medicina, né, da cura universal, da conexão com essa grande egrégora e foi colocando pecinhas em cada um lugar para poder cada um criar seu decodificador. E aí a É isso gente foi mesmo. acessando isso ao longo do tempo. Então, quando eu vejo tu falando, né, adorei então, adorei usar o termo a nossa medicina. Sim, Guedes. Sim. É a medicina, é. É Porque são lindo, né? medicinas que a gente acessa, né? Sabedoria é uma medicina. O trabalho com a nossa potência é uma medicina. E aí ela vai ter linguagens, igual a Fernanda. Você usa, pelo que eu entendi, você usa apometria, você usa PNL, você usa várias Eu técnicas uso. também, né? Que vai Isso. acertando essa pessoa. Porque complexos, né? Uhum, Seres humanos complexos, nós uhum. precisamos de limpando a nossa teia para poder É isso aí. conectar. E Fernanda, me fala uma coisa. Se você hoje tiver que falar assim para a pessoa, né, que ela pode lá na casa dela, Aham. acessar uma parte dela que ela precisa, assim, nesse momento que ela não pode deixar de jeito nenhum. Qual seria? Desculpa, não consegui te ouvir, Jane. Deu uma Se falhinha aqui. essa Tá. Se então, a pessoa, as pessoas estão lá na casa delas, os Aham. maravilhosos estão nos assistindo hoje, e elas tiverem a chance de ter uma pérolazinha do seu conhecimento, o que você falaria para elas para poder elas acessarem hoje, que é imprescindível na vida delas? Olha, o que eu sempre falo e que eu acho que é uma peça fundamental e que qualquer pessoa consegue fazer, né? Que tá bem no meu atendimento também, que é uma coisa que eu falo, é a meditação. Quando você medita, você entra em contato com o seu ser mais integral que existe ali. E às vezes tem gente que fala assim: ai, Fernando, pelo amor de Deus, não consigo meditar, eu sou muito hiperativa, eu sou elétrica. Aí eu sempre falo: começa pela meditação guiada, ou fique sempre na meditação guiada, depois você vai para a meditação em silêncio ou com uma musiquinha no fundo. Eu, particularmente, sempre medito com uma musiquinha que me faz conectar. Tem gente que medita no silêncio absoluto. Mas, assim, uma dica que eu acho muito importante é você acessar e ter essa rotina de meditação. Pode que seja 5 minutos no seu dia. Aí eu acordo muito cedo e chego muito tarde em casa. Na sua hora do almoço, dedica 5 minutos para você sentar, se conectar, entender sua respiração, viver aquele presente durante 5 minutos junto com a sua respiração. Ali você já vai começar a se conectar, já vai começar a descobrir um mundo que a gente não imagina com uma coisa tão simples. É muito legal. O Guedes está falando aí, ó, que é acessar nosso eu superior. Guedes, você não sabe o trabalho que eu tive para poder aprender a me conectar com esse eu superior. É, Porque é hoje em verdade. dia a gente fala, eu vou me conectar com o meu eu superior, mas aonde está o danado do eu superior quando a gente Cadê, começa? né? Né? Cadê o danado do eu superior? E o que a Fernanda falou Cadê? foi muito sábio, né? Porque quando a gente entra no processo meditativo, mesmo que a gente não tenha todas as ferramentas para poder meditar, é entrar na presença. E a cura, ela não está no passado nem no presente, já está aqui, ó, na No presença. agora. Tanto é que nós Isso aí. estamos aqui hoje falando disso, né? Que É, a forma de despertar é a conexão com a sua presença ali, né? Porque aqui você cai todas as suas fichas e traz tudo para cá. E tem aí a isso Gisele aí. falando, como a gente sabe que estamos conectados. E aí, Conectados. Fê? O que Olha, você acha? isso é uma coisa que, a partir do momento que você começar a fazer sua meditação, você vai começar a se autoconhecer.
E nesse momento no começo você pode ficar um pouquinho confusa, até porque os nossos pensamentos ficam confusos e vão aparecendo ali. Uma dica muito importante é você não brigar com os seus pensamentos. Ai, meu Deus, estou pensando nisso. Senão você vai ativar mais coisas. Então, o melhor é deixa eles passarem como se fossem nuvens no céu. Simplesmente, ele vai aparecer, deixa ele passar, mas ele vai embora. Volta para sua respiração. Ai, viajou pensando em alguma coisa? Volta para sua respiração. À medida que você for se conectando, você vai saber que está conectado. É isso que é a mágica do negócio. E aí a gente tem que ir para um lugar de observador muito importante, que você simplesmente observa e sente. A hora que vier o racional perguntando, ai, será que eu estou conectado? Não estou conectado. Quebrou. Aí você sai. Então, é importante você não racionalizar, você sentir. Você nunca vai saber que está conectado racionalmente. Você sempre vai ver que está conectado emocionalmente, aqui ó, sentindo no seu cardíaco mesmo, sentindo seu coração, sentindo seu terceiro olho. E eu sempre dou uma dica para os meus clientes também, Jane, que às vezes eles falam assim, nossa, comecei a fazer uma meditação e às vezes eu começo a pensar, visualizar uma coisa acontecendo, pensar numa cena e eu acho que eu estou criando, que é da minha cabeça. Eu falo, nada é da sua cabeça. Se o seu inconsciente está te mandando essa mensagem, de alguma forma deixa que ela venha. Depois você vai digerir. No momento certo, você vai digerir. Então, nunca ache que é viagem da sua cabeça, que você está criando, que você está doido. Nunca pense assim. Sempre aceite, sem julgamento, e tenta observar, tenta entender. E é tão doido porque, assim, brota, de repente cai uma ficha. Você fala assim, nossa, tá, entendi. Por isso que aconteceu isso, ou por isso que eu visualizei isso, por isso que eu senti aquilo. E aí, quando você consegue ver isso, te dá uma gratidão tão grande que você fala, quero meditar de novo, deixa eu fazer de novo. Tá legal essa brincadeira, né? Vai Verdade. ficando divertida essa brincadeira. Verdade. E é legal porque quando a gente começa a entrar nessa conexão, é como se a gente estivesse destravando também todo o nosso corpo, né? Até que a Laura falou que, né, adorei a meditação de como uma das primeiras tarefas do meu dia e sinto que quando faço isso, o meu dia flui de forma surreal. Gente, isso é real. Por que a gente para esse tempinho, né? Acabei de acordar e vou meditar. É porque naquele espaço ali, quando a gente está entrando, o que a Fernanda falou é muito bacana por isso, né? A gente entra naquele espaço de conexão com nossa presença. Então, é como se você pudesse dissolver todas as tensões, que elas, inclusive, vieram de quando você estava dormindo. O seu corpo também, às vezes, ele gera tensões. E ali você gerou aquelas tensões. Gente, só para vocês terem ideia, dica prática aí para a mulherada e para os homens. Meditação rejuvenesce. Por quê? Porque a gente aprende a soltar as tensões todas do nosso corpo, do nosso organismo. Ela rejuvenesce nossas células, ela rejuvenesce o nosso organismo numa totalidade enorme. E se ela rejuvenesce, o que acontece? Nós criamos anticorpos também para poder nos defender também de todas essas malezas que existem no planeta, né? Não só física, mas também emocional e energética. Então, essa dica que a Fê deu, para mim, eu acho que é uma super... Eu sempre falo de meditação, eu pratico meditação, e em alguns momentos, quando eu sinto também que eu estou tensa, sabe, Fê? Eu entro num espaço de respiração ali, eu crio uma consciência através da minha respiração, porque esse estado de presença, ele exige da gente, às vezes, nessa dureza da vida, que às vezes a gente passa, né? Igual você falou, você está passando por uma processão aí também, de se reinventar, eu também estou passando todo momento, cada hora vem uma coisa diferente. E aí, né, quando vem, o que acontece? Peraí, deixa eu ver onde que eu estou desconectada. Então, a beleza do treinamento, gente, quando você faz um treinamento igual a Fernanda ela oferece como ferramenta de trabalho, isso não é só para poder você sair de um estado ao outro. Não é só. É para poder você conectar com aqui, ó, com isso aqui que está acontecendo agora. Você ter o mínimo de autocontrole, né, Fê? Para poder você conduzir a sua vida, ser seu mestre interno, acionar o seu mestre interno. Só pegando esse seu gancho aí, Jane, que é muito interessante,
várias vezes que eu vou meditar, dependendo de como está a minha semana, dependendo de como está meu dia, porque, obviamente, a gente, né, tá assim, ó. Um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente tá lá embaixo e tá tudo certo. A gente tá aqui vivo, experienciando. Que bom que está assim, né? Uhum, Pra gente saber dar valor aqui em cima e aqui embaixo. E, às vezes, quando eu sento, quando eu começo a me conectar, aí, por isso a autoobservação é tão importante. Quando você começa a fazer um scanner em você, aí você vê seu músculo daqui travado, seu músculo daqui travado. Você começa a perceber coisas que, se você não estivesse fazendo a meditação, você não perceberia. Que depois pode acarretar vários tipos de não doenças sérias, mas assim, de indisposições, né? Pode ficar com o maxilar doendo porque você estava muito tensionada, isso, aquilo, uhum. ombro duro, né? Pescoço duro, aquelas coisas, torcicola, essas coisas todas. E aí, quando você começa a perceber, você simplesmente faz, solta, solta. Cada solta desse, você está desbloqueando a energia, desbloqueando a energia. E aí, no final da meditação, parece que todas as respostas que você precisava para aquele desafio que você está enfrentando está aqui, ó, bem na sua frente. Prontinho ali, Uhum. sabe? Então, é importante o que você falou, a gente ter uma rotina, a gente colocar isso, a gente não tem que comer, a gente não tem não, né? A gente não precisa comer, dormir, tomar um banho, a gente tem a nossa rotina diária. Então, é muito importante que a gente inclua a meditação, que seja 5 minutos diariamente, para você poder entrar em contato com você mesma e começar a entender mesmo, né, o seu processo, a digestão das coisas, e muita coisa se abre, muita coisa melhora com essa rotina. Uhum. E é legal, Fê, porque um dos nossos trabalhos dentro do Emanar foi justamente essa preocupação, né? Como levar uma vida saudável, né? Como fazer com que as pessoas, quando a gente idealizou o Emaniluz, nós pensamos assim, caramba, nós estamos entrando numa pandemia, as pessoas, a maioria das pessoas, elas não sabem lidar com as suas emoções, porque elas estão sempre em fuga, Não, né? isso Eu aí, não é vou uma falar das pessoas, verdade. eu vou falar das minhas. Eu passei por muito tempo em fuga das minhas emoções, hoje eu já encaro de forma diferente, mas eu Eu passei por também, muito eu tempo, também. né, nessa fuga. E aí Uhum, quando eu me vi, uhum. quando eu vi que isso era uma coisa que poderia acontecer à nossa volta, eu falei, o Emaniluz, ele vai ser um caminho para isso, né? Então, para mim, assim, é uma enorme gratidão receber cada uma das pessoas e você estar aqui hoje falando, Não, né, de forma tão amorosa para cada uma das pessoas receberem também essa medicina da palavra, que ela é uma medicina uhum. de cura também, porque ela leva a consciência, ela leva o despertar, ela leva a curiosidade. Gente, o primeiro processo é curiosidade. Se você acha que a sua vida está minimamente, tá? Fora do eixo, tenha curiosidade de saber que tem algo mais. Sempre tem algo É isso mais. aí. Sempre Sempre vai ter tem, algo sempre mais, tem. Tá fora do sabe? eixo justamente porque você tá precisando entender aquela partezinha ali para entrar no trilho de novo, né? E ir Uhum. embora, sabe? Sempre, Exato. sempre. Isso. E assim, eu me senti tão honrada quando eu recebi esse convite para conversar, para bater esse papo com você, Jane, com o Emanar, que eu falei, poxa, que coisa boa, sabe? A gente poder bater esse papo. A informação está levando luz, da mesma forma que quando você recebe informação. E às vezes, para você, passei muito por isso no início do meu processo, dessa transição profissional principalmente, eu pensava, ah, não, mas o que eu sei, muita gente já sabe, ou o que eu sei, todo mundo sabe. E foi a hora que eu parei e falei, cara, não, nem todas as pessoas sabem ou têm essa informação. Então, eu posso ser um instrumento para isso. Isso
isso faz parte da minha medicina, sabe? Faz parte, né? A gente conversar, a gente ampliar mapas. E quando foram chegando os resultados, né, que é o que preenche a gente mais que qualquer coisa, a gente não pode esperar o resultado, mas quando chega a gente fica na alegria dando pulo, né? E quando chegou isso, quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, valeu a pena. Cada pedrinha ali no meio do caminho, cada preguinho que estava ali me incomodando, valeu muito a pena, mas assim, com a consciência de que ainda tem muitos preguinhos que eu preciso sair de cima, sabe? Como estou passando por um momento agora. Mas estou super realizada e super grata por cada dia estar descobrindo mais coisas e tendo a oportunidade, né, de estar conversando com vocês, de estar podendo passar um pouquinho do que está aqui dentro. Sabe, Fernanda, eu sempre falo que para mim o Emanar ele é uma família, sabe? E quando a gente idealizou ele, a gente pensou numa família que nos ajudássemos, aonde nós Aham, pudéssemos levar para as pessoas essa conexão de cura e também curar as nossas próprias conexões. Então, hoje eu entendi, assim, para mim fica cada vez mais claro o porquê disso tudo que a gente está cocriando aqui no Emaná. Porque uhum, você imagina fazer um uhum. festival, né? As pessoas falam assim, mas um festival, né? O que que realmente é um festival? Um festival é uma É. celebração, gente. A vida é uma celebração. Então, você imagina que, independente dos momentos que nós estejamos passando nesse momento, se você, nesse momento, tá? Você não tiver outro amanhã, um outro momento amanhã, se você nesse momento viver a sua vida em celebração, você pode se iluminar. Então, isso é um Uhum, espaço uhum. de muito amor, onde a gente realmente precisa, né, entender que se a gente está conectado com a nossa essência mais pura, com a nossa essência divina, nós podemos sair desse planeta aqui e não precisar de ficar aqui retornando para ele, não. Mas é a presença, né? É, É a presença, né, Fê? Então, quando você é isso descobriu aí. tua presença, eu vejo assim, caramba, é muito lindo quando uma pessoa floresce, né? É muito lindo quando a pessoa descobre a sua potência, quando uma pessoa abre espaço para a luz que tem dentro dela para poder iluminar a vida de outras pessoas. E é o que eu sinto de você, Fê, que você abriu esse Ah, espaço dentro de você para iluminar a vida de outras pessoas. Então, assim, ai, nossa, é gratidão, muito bom. Jane. É muito bom. Tem Gratidão. várias Na pessoas verdade, aqui, inclusive, falando isso, ó. Quer ver, ó? tenho. Vocês são pura luz, gratidão. Ah, obrigada, Guedes. Beijo, Gisele, Laura. Muito obrigada. Já fez tratamento comigo, já fez atendimento Ah, comigo. legal, Ai, que legal. bonitinho. Estou, estou em busca do meu propósito de vida. Gisele, segue firme. Isso Segue aí. firme, Gisele, porque você vai encontrar. Conecta Vai, isso não aí, ó. desiste, Sabe? não. Pega a fé, Ó, conecta, caminha isso. junto, porque esse que é o caminho. Isso aí. E uma dica muito importante. Quando a gente está muito perto, muito, muito, muito perto de desabrochar alguma coisa muito grande na vida da gente, é quando vai ficando mais difícil. Então, não desiste no último segundo. A hora que tiver aquele momento mais difícil mesmo, insiste, continua, se entrega, se solta. Simplesmente entrega para o fluxo, que aí a mágica acontece, que aí as coisas, né, vão acontecer por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. E quando passar, você vai falar: nossa, meu Deus, sabe? A gente nem acredita, né? Quando a gente vê essas transformações. E eu tô assim muito feliz, eu tô ansiosa para chegar o dia da gente poder do festival estar lá firme e forte. Tô muito Aconteceu. feliz com isso, porque eu acredito que essa egrégora que você está montando, Jane, para o Emanar Festival, é uma coisa assim, eu não tenho palavras para mensurar o que eu sinto quando eu penso nisso, sabe? É uma coisa tão boa que, sabe aquelas coisas que às vezes você vê uma cor e você não sabe descrever que cor que é, ou você ouve um som e você não sabe descrever direito, porque não tá aqui, não tá no 3D. É uma egrégora muito forte, uma egrégora muito grande e bonita de luz. E assim, gratidão por poder estar fazendo parte disso de verdade, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo da minha alma. Porque será assim, já está sendo lindo, né?
E continuará sendo muito lindo. Arro, irmã, arro. Fê, onde que as pessoas te acham para poder você entregar essa sabedoria da sua mentoria, né? Como que elas conseguem te achar? Ó, no meu Instagram tem a abazinha lá da bio, tem o meu Aham. número para entrar em contato. Se quiser alguma informação sobre valor, sobre como funciona o processo, só mandar um WhatsApp ali que a gente conversa. Tem também o meu site, se quiser mandar um e-mail. Pelo meu Instagram, vocês conseguem entrar em contato comigo, conseguem perguntar se tiver alguma dúvida. E a gente bate um papo e vocês vêm, né? É importante vocês sentirem que está no momento. Se tiver no momento, as coisas sempre encaixam, sempre dão certo. Gente, a única coisa que eu tenho a dizer é, a única coisa que eu não me arrependi na minha vida, aliás, tem muitas coisas que eu não me arrependi, mas disso que eu vou falar agora, eu não me arrependo de jeito nenhum, é Nada. de investir em autoconhecimento. Autoconhecimento é algo Melhor que investimento. todas as pessoas deveriam ter acesso. Essas lives que É, estão acontecendo aqui agora, ó, é uma grande oportunidade para outras pessoas terem acesso. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nós aqui essa magia. Tem esse aviãozinho aí, ó, que está aí embaixo da tá tela. embaixo. Clica nele e convida todos os seus amigos para poder assistir essa live da Fê. Porque eu acho que quando alguém, tá, tem esse contato, né, de repente está lá na casa essa pessoa está lá na casa dela esperando alguém tocar no coração dela. E às vezes esse É isso toque aí. pode ser através desse aviãozinho aí. Então faça esse favor, porque o despertar, ele é uma corrente do bem. Ele é É, algo que ele começa com uma única sementinha e nós vamos plantando ela onde a gente vai. E vocês, é meus isso aí. amores, que estão aí assistindo a gente hoje, vocês estão tendo a oportunidade de estar aqui diante de uma pessoa que já despertou, que já criou sua conexão e está pronto para poder servir outras pessoas também. Aproveitem, sabe? Hoje em dia, nós precisamos de criar conexões que realmente vão elevar a nossa vibração e vão principalmente levar a gente para uma consciência de amor, de compaixão verdadeira. Não é uma coisinha qualquer isso, não. Isso é tudo que nós queremos na Uhum. nossa vida. Amor, É, compaixão, liberdade. Eu acho que o despertar ele vem acompanhado de liberdade. Mesmo que a gente sofra, tá, gente? Não é um conto de fadas, a gente não vê unicórnio, até que vê. Mas de vez em quando que a gente vê os unicórnios. Não é sempre, não, tá? Não vou enganar de vocês. vez em quando eles aparecem. Não vou enganar vocês que não é todo dia que a gente vê unicórnio, não. Mas a gente vê. Adorei. E isso aqui, ó, alegria, sabe? Não tem coisa mais curativa no mundo do que quando a gente está ali vibrando essa energia maravilhosa e a gente pode rir de nós mesmos, até das nossas bobeiras, das coisas que a gente fala despretensiosamente. E eu, Fê, É. olhando para ti, Uhum. né, olhando para a tua trajetória, percebo que o seu despertar, ele veio acompanhado também de algo mais aí, né? Tipo, né, eu vou fazer uma pescaria aqui, né? Quem que eu vou pescar aqui para poder ir também nesse bonde? E como, Fê, como uma última assim, né? Hum. Minha curiosidade aqui, né? Como uma última É. sementinha assim, que você gostaria de deixar para essas pessoas, o que seria essa carruagem que você está preparando aí para as estrelas? Como que é? Me conte. Olha, então, eu preparei uma meditação para a gente fazer agora ao final da live, né? Uma meditação de Uhum. liberação de bloqueios. E antes da gente fazer, eu não sei, dá tempo da gente fazer nessa ainda? Dá, né? Porque eu não consigo ver o tempo Tá, contando ué. aqui. Tem uns. Quanto tempo gasta a meditação? 5, 10, quanto tempo? Uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos, no máximo, tranquilo. Bom, a gente tem aqui talvez 10 minutos. 10 minutos? Então, acho que dá tempo, dá tempo. Dá certo. Tá bom. Queria falar rapidinho aqui, agradecer a todos vocês, mandar um beijo para todas as pessoas que estão aqui com a gente, porque depois da meditação pode ser que a gente não se fale.
ainda, né? Mas queria dizer para vocês focarem em vocês, para vocês se entregarem, investirem em vocês mesmos. É uma dica que eu dou muito importante. Se tem alguma coisa que está ali incomodando, investiga, entende por que está aquilo, desenvolvam a sua medicina. A sua medicina ela não vai ajudar só você, não vai curar só você, vai curar o planeta. Então, assim, a dica mais preciosa que eu posso dar para vocês nesse momento, acredito eu, é cuidem de vocês, cuidem da sua conexão, façam meditação, se encontrem, invistam em autoconhecimento. Porque não existe, assim, dinheiro no mundo que pague o retorno que vocês vão ter. A experiência de vida que vocês vão ter. Porque a gente está aqui justamente para experienciar. Então, vamos parar de ficar pensando no amanhã, no depois. Depois eu faço, depois eu resolvo. Sabe? Aquela gavetinha emocional, vamos liberar. Vamos viver agora o presente. A gente não sabe amanhã como é que vai ser. Você não sabe se você vai acordar ou como você vai acordar. Então, assim, se entregue para esse despertar, aproveite esse momento, né, de regeneração que estamos passando, né, dessa energia. Então, aproveite e se entregue. É a mensagenzinha que eu posso deixar aqui para vocês hoje. E vamos fazer essa meditação? Bora lá! Vamos lá, gente. Então, não vou colocar uma música de fundo para que não... Eu não sei se vai atrapalhar por causa do foninho, tá? Mas depois, se vocês quiserem, tem essa meditação também no meu perfil do Insight Timer. Chama Liberando Bloqueios e ela é muito mágica. É maravilhosa. Então, vamos lá. Sentem-se ou deitem confortavelmente. E vamos respirar profundamente 3 vezes. À medida que vocês forem inspirar, vocês vão sentindo a energia universal, que é o prana, entrando pelas nossas narinas e passando por todo o nosso corpo. À medida que a gente for inspirar, expirar, a gente vai soltando todos os fluidos negativos, qualquer resquício de energia densa que possa estar em qualquer local. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Mais uma vez. À medida que a gente vai inspirando e expirando, o nosso corpo vai ficando cada vez mais relaxado e conectado com a nossa essência. Internamente, comece a se sentir, a se observar, a observar todo o seu corpo físico. Sinta, veja e ouça, começando pelos seus pés, como se fosse um scanner. E vai subindo pelas suas pernas, apenas observando pelo seu quadril, tronco, peitoral, cabeça, braços e mãos. Agora, você vai se sentindo tão relaxado e tranquilo que vai se conectando com todos os níveis do seu campo vibracional. Os seus níveis mais sutis, os seus níveis mais densos. E você sente, visualiza e ouve como se você estivesse completamente flutuando dentro deste campo. Neste momento, apenas observe
e deixe que a sua intuição e atenção te leve para o local onde existe alguma energia densa, uma energia escura acumulada. Não existe certo e errado, é o que a sua intuição te mostrar. Foque nessa energia densa e escura e vá chegando cada vez mais perto dela. E pergunte mentalmente: por qual motivo você está aqui? O que você tem para me ensinar? Neste momento, se tiver vontade de chorar, pode chorar. Vontade de soltar algum som, pode soltar, de gritar, abrir a boca. O que te der vontade, faça e solte a emoção. Agora, visualize, sinta e ouça uma luz violeta em cima dessa energia densa e escura. E essa luz violeta vai ficando cada vez mais forte, vibrando cada vez mais forte. E ela cobre essa mancha escura inteira. E ela vai se expandindo esfericamente e vai cobrindo uma parte maior, vai cobrindo o seu corpo físico, vai cobrindo o local que você está agora, vai cobrindo a sua casa, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Agora ela cobre o planeta Terra inteiro e continua se expandindo pelo infinito do universo, transmutando todas as energias densas ou negativas existentes ali. Neste momento, você sente uma energia branca cintilante entrando pelo seu chakra coronário que fica no topo da sua cabeça. E essa luz entra com uma velocidade e uma gratidão imensa e inunda todo o seu corpo, transformando-o em pura luz. E isso te traz um sentimento de gratidão, de preenchimento e de unidade indescritíveis. Sinta, ouça e veja tudo isso que está sentindo agora. Agradeça ao Criador por essa oportunidade. E aos pouquinhos, vamos voltando para o aqui, agora, sentindo novamente os nossos pés, as nossas mãos, a nossa respiração. Vamos respirar profundamente, inspirando e expirando. Agora, devagar, com bastante calma e no seu momento, pode ir abrindo os olhos com um sentimento de paz e completude. Namastê,
Gratidão Namastê. por compartilharem a sua energia comigo. Arro. Nós temos 20 segundinhos aqui restante. Deu tempo! Agradecer muito, muito, muito